Nós há algum tempo já temos feito um estudo sobre a vida, sobre quem é Jesus, sobre quem foi Jesus, sobre o que Jesus fez e quem é Jesus. Nós já vimos que Jesus, ele diz 7 vezes no livro de João, eu sou. Já estudamos Jesus quando disse, eu sou o pão da vida. Jesus, que ele é o pão que nos sustenta. Jesus é o sustento nosso, ele é o nosso propósito de vida. Ele é aquele pão que nos alimenta e que nos sacia. Ele é quem faz com que a nossa vida tenha sentido. É ele quem pode fazer nos saciar. Jesus também diz, eu sou a luz do mundo. Jesus, ele é aquele que traz à luz todas as coisas. Jesus, ele é aquele que julgará a todos nós. Jesus também é aquele que nos livra de tropeço. Jesus, ele é a luz do mundo. E hoje nós vamos ver o terceiro eu sou de Jesus. Jesus diz, eu sou a porta. É engraçado dizer eu sou a porta, porque quando fala que o camarada ele é como uma porta, né, não é uma boa coisa. Fala, ou você é duro, ou você... A porta tem aquela imagem de ser, né, você é duro que nem uma porta, ou seja, eu estou falando, parece que eu estou falando para uma porta, uma pessoa que não ouve, uma pessoa que não pensa, dura de coração, mas não é nada disso que Jesus está dizendo. Tanto que Jesus, ele fala, eu sou a porta, no contexto de uma parábola. Jesus, ele vai falar, eu sou a porta, no contexto de uma parábola, essa parábola das ovelhas, essa parábola que nós lemos aí no início do capítulo 10 de João. Jesus, ele vai falar, eu sou a porta que leva as ovelhas, né? E nós vamos entender um pouco o que Jesus quer dizer com isso, eu sou a porta. Por que Jesus fala e se compara a uma porta de um curral de ovelhas? E Jesus, não apenas isso, né? Nesse texto de João capítulo 10, principalmente no versículo 10, né? Aquele texto muito famoso, né? Que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando a gente começa a pensar que Jesus diz no versículo anterior, eu sou a porta, e logo depois ele fala sobre essa vida abundante. Todos nós queremos uma vida abundante. Quem quer uma vida abundante aqui? Levante sua mão. Seja sincero, né? Eu quero uma vida abundante para mim. E eu creio que todos que vimos a igreja, nós vemos com alguns intentos, né? Nós queremos louvar ao Senhor, queremos adorar ao Senhor, mas nós queremos também que Deus nos ajude a ter essa vida abundante. Queremos encontrar também em Deus e no Senhor essa vida abundante. Todos nós queremos, né? E eu tenho certeza que se você chegar para qualquer um na rua e perguntar, você quer ter uma vida abundante, né? Uma vida plena, uma vida abundante, e eu creio que todo mundo vai dizer sim. Vai ser difícil você encontrar uma pessoa, se nós formos encontrarmos na rua, alguém que fala, eu não quero ter uma vida abundante, eu não quero ter, eu estou satisfeito com a minha vida, eu não quero ter essa vida abundante, né? Mas todos nós queremos essa vida abundante. O que nos leva a 2 perguntas. Em primeiro lugar, o que é uma vida abundante? O que é uma vida abundante? Segundo a definição de Jesus. Porque se foi Jesus quem nos disse que vai ter uma vida abundante, nós temos que aprender com Jesus o que Jesus nos ensina sobre essa vida abundante. E a segunda questão é, como é que eu faço para conseguir essa vida abundante? Onde que eu encontro essa vida abundante? O que eu preciso fazer? Qual é o botão que eu preciso apertar? Qual é a oração que eu preciso fazer? Né? O que eu tenho que fazer? Né? Se eu preciso fazer os jejum dos 40 dias, se eu preciso passar pela corrente dos 318, se eu preciso fazer o que seja, o que eu preciso fazer para conseguir essa vida abundante? Então, Jesus ele vai falar, e nesse texto nós vamos ver um pouco o que Jesus fala. O que seria uma vida abundante? O que Jesus fala? O que será uma vida abundante? Talvez isso é interessante, meus irmãos, porque às vezes quando eu fiz essa pergunta, quem quer ter uma vida abundante, todos levantaram a mão. Mas eu tenho certeza que se eu perguntasse para você o que é uma vida abundante, eu tenho certeza que cada um ia fazer uma definição de o que é uma vida abundante para você. Uma vida abundante para uma pessoa é diferente de uma vida abundante para uma outra pessoa. E só para tirar alguns mitos, né, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre vida abundante. Talvez vocês tenham pensado, puxa vida, a vida abundante vai ser quando eu conseguir comprar o meu carro. Quando eu conseguir comprar o meu carro, aí eu vou ter uma vida abundante. A palavra de Deus ela fala que a vida abundante não é muito isso.
Aliás, fala um pouco diferente, né? Que diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus fala, não confie nem em carro, nem em cavalo. Ele vai te deixar na mão. Acredite em mim. Muitas vezes meu carro já me deixou na mão. Continua deixando. E vai deixar um bom tempo ainda. Talvez você fale, não, a vida abundante não é o carro. Talvez quando eu conseguir a minha casa. Quando eu tiver a casa própria, então eu vou ter a vida abundante. E a palavra de Deus fala que existe um risco nisso, em eu colocar minha confiança na casa, porque dependendo do jeito, Jesus fala, né, dá uma alegoria de que dependendo do jeito que eu construir minha casa, quando vem vento, vem tempestade, vem problema da vida, literalmente a casa cai. Talvez você fale, não, quando eu tiver muitas mulheres, né, tem uns rapazões aí, falam, quando eu tiver muitas mulheres, aí vai estar tudo bem, né? Uma vida abundante, né? As pessoas pensam, vou estar, quando eu tiver a mulherada, né? Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, e a palavra de Deus diz que as mulheres perverteram o coração de Salomão. E se perverteram, ele era um pervertido. Não é isso, vida abundante. E talvez você fale, não, pastor, não é isso, é um pouquinho mais de salário que eu queria. Queria que o meu chefe me desse um aumento, queria ter mais dinheiro. Vida abundante para mim, pastor, é ter dinheiro. Vida abundante é quando eu puder chegar, olhar para minha conta corrente e eu ficar feliz com ela. Agora eu estou sossegado. Vida abundante para mim é isso. Vida abundante é para quando eu olhar para minha conta, está lá no azul, tem tanto zero que eu não consigo não preciso nem contar mais quanto que tem, e aí eu posso ficar tranquilo. Estou sossegado, eu olho para minha conta, está cheia, estou sossegado, né? Jesus fala que quem pensa dessa maneira, Jesus diz que essa pessoa é louca. Assim como o homem que olhava para os seus celeiros e falava, poxa vida, olha quanto trigo que eu tenho, olha, estou cheio de trigo, os meus celeiros estão cheios, meus silos estão cheios. Ó, minha alma, vamos descansar, regala-te. E Jesus fala, louco, você está louco. Essa noite vão pedir a tua alma, o que você tem? O que você vai fazer com isso tudo? Não é essa vida abundante que Jesus tem para nós. Talvez você pense, pastor, nem isso. Vida abundante eu não penso tanto em dinheiro, mas meu chefe é muito chato. Vida abundante para mim é quando eu conseguir montar meu próprio negócio. Aí eu não vou precisar obedecer a ninguém. Aí eu não preciso mais obedecer, eu não tenho meu chefe que manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Vida abundante para mim vai ser quando eu sair de casa e parar de ouvir meu pai e minha mãe. Vida abundante vai ser quando eu conseguir me livrar daqueles que eu tenho que ficar obedecendo e eu poder ser dono do meu nariz. E Jesus, ele vai mostrar que não é bem assim também. A vida abundante, meus irmãos, que Jesus ele explica aqui, nesse texto que nós lemos, de João capítulo 10, a vida abundante é uma vida simples. Enquanto nós não entendermos isso, que a vida abundante é uma vida simples, nós nunca vamos chegar nessa vida abundante. Enquanto nós acharmos que vida abundante ela está ligada a dinheiro, a bens que eu possa ter, a qualquer coisa, a status social, eu nunca vou chegar nessa vida abundante. Enquanto eu não entender isso, nós nunca teremos tal abundância. Jesus tanto diz que ele compara e ele fala da vida abundante quando ele fala de uma parábola onde ele diz que nós somos as ovelhas. Ora, as ovelhas, elas não têm casa, as ovelhas não têm carro, as ovelhas, elas são dependentes para a alimentação pelo pastor que as cuida, elas são dependentes de proteção, elas não conseguem se proteger sozinhas, elas não conseguem se alimentar sozinhas, elas estão sempre expostas ao perigo de animais e as intempéries da natureza. E Jesus, quando ele fala dessas ovelhas, desse tipo de vida que se vive, ele diz, ainda assim é possível ter uma vida abundante. E ele fala também que essa vida abundante é quando nós ouvimos e obedecemos a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo. Ao contrário do que as pessoas pensam, a vida abundante será quando eu puder mandar no meu próprio nariz. Quando eu puder fazer aquilo que eu quero da minha vida, a vida abundante ela vai ser aquilo que eu desejar, eu vou fazer o que eu quero. E Jesus ele fala, não é bem assim. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me obedecem, e ainda assim elas têm vida abundante. E nós precisamos entender qual é a abundância que Deus, quando criou o ser humano,
O que Deus projetou como sendo uma vida abundante? Senão nós nunca teremos e nunca alcançaremos essa vida abundante. Vamos ficar como tantas pessoas, e eu tenho certeza que você fala, né, muitos falam, dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu e seja feliz. Mas quando olha as pessoas que são muito ricas, elas continuam insatisfeitas. Se você chegar para uma pessoa que é bilionária e você falar, e você está satisfeito com a tua conta bancária, ele vai falar, não, eu quero mais. Chegar lá nos top 10, né, os 10 mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes, você chegar, e aí, como é que está aí? Está bem? Ele, não, eu quero ser o número 1. Nunca vão estar felizes, nunca estarão contentes. E corremos o mesmo risco, enquanto não entendemos o que é a vida abundante e onde podemos encontrá-la. Onde encontrá-la, o texto deixou bem claro. Jesus é a porta, Jesus é a única porta. Cristo é a porta para a vida abundante. Jesus Cristo, Ele é a porta para nós encontrarmos essa vida abundante. Não existem outras portas. Se você ficar procurando outras portas para ter uma vida abundante, você será como essa pessoa que Jesus fala, você vai por outra parte. Olha aqui que diz capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Se nós tentarmos subir por outra parte na nossa vida, para tentar ter essa vida abundante, não pela porta, mas não, talvez, eu acho que não é Jesus, eu acho que é outra coisa. Vou trabalhar bastante, vou ganhar bastante dinheiro, e acho que isso vai satisfazer a minha vida. Vou batalhar para ter uma esposa bonita, um marido bonito, ou alguma coisa, um carro 0 km, isso vai satisfazer a minha vida. E Jesus fala, se eu tentar ir por outra porta, eu vou estar, na verdade, caindo em um perigo grande. Porque Jesus, ele fala, quem não vai pela porta é ladrão e salteador. E o futuro do ladrão e salteador, segundo o versículo 10, diz que é o ladrão. Ele vem para matar, roubar e destruir. Eu perigo cair a ponto de ser roubado, de ser morto e ser destruído pelos meus próprios sonhos, pelas minhas próprias intenções. O que Jesus diz então? Cristo é a porta para a vida abundante. Mas como Jesus é a porta? Vamos entender então em Jesus Cristo. Eu gostaria de analisar o versículo 9, quando Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Cristo é a porta. Se alguém entrar por ele, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. 4 coisas Jesus fala a respeito dessa vida abundante. Vamos entender o que Jesus fala a respeito dessa vida abundante. Vamos tentar entender o que Jesus ele quer dizer. Em primeiro lugar, quem entrar pela porta será salvo. Quem entrar através de Jesus Cristo será salvo. Meus irmãos, Jesus Cristo ele é a porta para a salvação. Jesus Cristo ele é a porta para a segurança. Somente Cristo é a garantia da vida eterna. Somente em Cristo existe garantia para a salvação eterna nossa. A porta, e Jesus ele se compara nessa salvação como uma porta. É interessante, na palavra de Deus nós vemos outras coisas que aconteceram, que são também como uma entrada e estar seguro, como Noé. Noé, quando veio o dilúvio, ele entrou pela porta da arca, e lá quando ele entrou pela porta da arca, ele estava a salvo. Somente porque ele e toda a sua família entraram naquela porta da arca, eles ficaram a salvo. Também, quando no Antigo Testamento existiam aquelas cidades refúgios, cidade que quando alguém matava alguém, ou tinha algum homicídio, ou fazia alguma coisa muito errada, elas iam para essas cidades, e a partir do momento que elas entravam pelas portas da cidade, elas estavam salvas. Elas sabiam que poderiam ter um julgamento justo. Elas sabem que a partir do momento que entrassem nessas cidades pelas portas, passassem pela porta da cidade, elas estariam salvas. Meus irmãos, Cristo ele é a salvação. Jesus Cristo ele é quem traz a salvação. Somente através dele existe salvação. Se eu tentar ir não pela porta, e eu tentar ir para o céu de um outro jeito, falar, não é Jesus, mas eu acho que para ser salvo eu preciso ser bonzinho, se eu não matar, não roubar e não fazer nada, e não mentir muito, e não adulterar, não fazer um crime muito grande, eu vou para o céu. Ou talvez você pense, se eu
Quando chegar no final da vida, eu vou colocar na balança se eu fui um cara bom, se eu fui um cara ruim. Se a balança cair mais para o lado bom, então eu vou para o céu. Essa é outra porta. As pessoas que pensam assim e terão um futuro como o do ladrão, de morte e de destruição, porque somente em Jesus Cristo há vida eterna. Somente em Jesus há vida eterna. Ele é a salvação. Somente através dele, somente quando nós entregamos a vida e passamos a seguir a Jesus Cristo é que nós encontramos a porta para o céu, a porta que nos garante a vida eterna. Por isso que ele diz: quem entrar por mim, quem vier até mim, será salvo. Em primeiro lugar, será salvo. Jesus também ainda diz no versículo 9: se alguém entrar por mim, será salvo, entrará. Por que Jesus diz entrará? O que é essa entrada? Meus irmãos, não basta olhar a porta que é Jesus Cristo. Não adianta nós olharmos e ver Jesus é a porta. Nós precisamos entrar por essa porta. E quando nós entramos por essa porta que é Jesus, nós precisamos entender que é preciso nós entrarmos de verdade. Tem pessoas que creem em Jesus, mas não entram de verdade, não entram e não percebem o que é essa entrada. Meus irmãos, Jesus diz e fala isso com relação ao curral das ovelhas. Meus irmãos, entrar é entrar na família de Deus, entrar na comunhão das ovelhas. E quando nós entramos nesta família, essa família de Deus, nós passamos a compartilhar de prazeres e honra que existem nessa família de Deus. Nós precisamos entender que existe alegria quando nós entramos e fazemos parte dessa família. Por isso me entristece muito quando nós vemos que pessoas não participam da igreja, não participam das programações da igreja, porque, meus irmãos, isso que é a vida abundante que Jesus está falando. O Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tem pessoas que não têm essa alegria. Tem pessoas que, por não virem à casa do Senhor, elas não têm essa alegria, elas não têm essa vida plena, essa vida abundante. Porque quando nós vimos a casa de Deus, nós somos alegres, isso nos alegra, é isso que dá prazer ao nosso coração, é isso que enche as nossas vidas. Quando nós entramos também, nós entramos num ambiente de comunhão, num ambiente de amor. Pelo menos é assim que deveria ser. E é assim que nós temos que ter a família de Deus, que é a igreja, um ambiente de comunhão. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é bom, como é suave. Isso enche a alma, isso dá alegria, isso faz que nós tenhamos essa vida abundante. E, meus irmãos, por isso que Jesus ele fala: quem vier até mim entrará na família de Deus. Podemos compartilhar da comunhão, do amor, dos tesouros que existem em poder ser um filho de Deus. E mais do que isso, nós sabemos que podemos entrar na presença de Deus, que é através de Jesus Cristo, sendo lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz por nós, nós podemos ter acesso ao Deus Todo-Poderoso. Nós podemos entrar na presença de Deus, dizer como o salmista Davi disse no Salmo 84, versículo 1: ó, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis são, como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Ah, meus irmãos, essa é a vida abundante que Jesus ele preparou para nós. Nós entrarmos na igreja, nós fazemos parte dessa igreja, nós termos comunhão uns com os outros. É isso que Jesus ele deseja. E nós nunca teremos essa vida abundante enquanto nós não entendermos que a vida abundante é esta vida em comunidade, essa vida em comunhão. A outra vida abundante que você possa pensar, não, é dinheiro, isso é uma vida egoísta, é uma vida que me afasta dos outros. É uma vida onde eu vou ganhar o meu dinheiro, a minha casa, o meu carro. Uma vida egoísta. E Jesus, ele nos leva a pensar: uma vida plena, uma vida abundante, é uma vida quando nós entramos na comunhão dos irmãos. Uma vida onde nós sabemos que podemos saber que podemos ter acesso ao Deus Todo-Poderoso. Podemos entrar na presença desse Deus. Mas a vida abundante não é só isso. Existe uma terceira coisa que Jesus fala. No versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Não apenas entrar, mas também sair. O que Jesus está querendo dizer aqui com sair? Porque é tão bom quando
eu entro e sou protegido, quando eu tenho os perigos da minha vida, e eu sei que eu posso chegar até Deus e entrar e ficar juntinho de Deus. Mas, meus irmãos, a vida abundante não é só quando eu entro para a igreja, mas é quando eu entendo que eu preciso também sair para fazer a obra de Deus. Enquanto na minha vida, enquanto nas nossas vidas, nós não entendermos que nós fomos enviados a realizar a obra de Deus, nossa vida nunca será plena. Enquanto nós não entendermos que nós precisamos ser enviados e precisamos sair para fazer a obra de Deus, nossa vida nunca será plena. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Eu gostaria que você abrisse o livro de Paulo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e versículo 10. O apóstolo Paulo nos ensina: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Veja, meus irmãos, que Deus, quando nos criou, Ele nos criou para que nós andássemos fazendo boas obras, para que nós andássemos fazendo aquilo que Deus preparou para que nós fizéssemos. Ora, e se nós não fizermos essas obras que Deus colocou para nós fazermos, nós nunca teremos essa vida plena, essa vida abundante, nunca teremos esse sentido em nossa vida. Nós somos feituras de Deus, somos criaturas de Deus, fomos criados em Deus. Por isso precisamos nos lembrar que Jesus, quando criou o universo e quando Ele criou o homem, Ele fez o homem para que ele pudesse sair e fazer a boa obra que Deus preparou. Nós precisamos sair. Enquanto eu achar que vida plena é quando eu vir para a igreja e estiver lá na comunhão e receber uma oração, eu nunca vou ter essa vida plena. A vida plena é quando eu entrar na igreja e eu entender que eu também fui chamado para sair e para trabalhar para Deus. Nós fomos chamados para sair. A palavra apóstolo significa enviado. Jesus, os primeiros 12 que Ele pegou, Ele não pegou 12 para ficar um servindo cafezinho para Ele, ou ficar, olha, leia a Bíblia para mim. Não, a palavra apóstolo significa enviado. Ele treinou 12 para serem enviados. Por isso, meus irmãos, nós, quando vimos para a igreja, nós precisamos ser enviados por Jesus. A palavra de Deus em Mateus capítulo 28 diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações. É para sair e para ir longe. Mas o máximo que a gente sai é aqui no portão, fica por aqui conversando, quando se diz respeito das coisas de Deus. O máximo que a gente vai é lá no portão. Saiu do portão, deixa Jesus para lá. Nós precisamos sair. E sair através da porta. Fazer a obra de Deus somente através de Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 5 diz, Jesus diz: eu sou a videira, vós os galhos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Tem muito crente querendo sair e fazer a obra pulando a cerca, não através de Jesus. Tem muito crente querendo ir fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus, vamos lá, e deixa Jesus de lado. Não busca Jesus Cristo, não busca Deus, não busca seguir os mandamentos de Jesus, não busca ver como Jesus andou, não busca Deus. Meus irmãos, isso não serve de nada. Nós devemos sair, nós devemos fazer a obra de Deus, e devemos fazê-lo através da porta, entrar e sair através da porta que é Jesus Cristo, fazer a obra de Deus através de Jesus Cristo. Sem Ele nada nós podemos fazer. E por fim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. A ovelha, quando entra pela porta, ela encontra pastagem. E eu creio que quando Jesus fala encontrar a pastagem, pastagem é a vida abundante da ovelha. Olha uma ovelha feliz. Se você nunca viu uma ovelha feliz, segue essa rua aqui até o final. Quando ela começar a fazer a curva, tem uma casa com um muro grande lá. Tem um monte de ovelha lá dentro. Você já percebeu? Não sei se é ovelha ou se é bode, não sei. Eu não sei a diferença. Deve ser um dos dois. Mas elas estão felizes da vida, né? Estão sentadinho lá. Se não estão sentadas na pastagem, estão comendo a pastagem. A vida feliz da ovelha é a pastagem.
E essa é a vida abundante que Jesus tem para nós. Uma vida simples. Uma vida onde nós somos alimentados. A pastagem nos alimenta. Quando nós entramos por Jesus Cristo, quando nós escolhemos seguir a Jesus Cristo, nós encontramos alimento, um alimento que satisfaz a nossa vida. Ele é o pão da vida. Nós vimos isso há 2 semanas atrás. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele nos sustenta. Ele faz com que a nossa vida tenha propósito. E também achar a pastagem, onde as ovelhas elas podem descansar. Mateus capítulo 11, e eu gostaria de encerrar com esse versículo. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus, Ele é aquele que pode trazer descanso às nossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Meus irmãos, quando nós entramos em Jesus Cristo, nós temos essa vida abundante, uma vida onde nós podemos descansar, podemos ter paz, onde nós podemos encontrar esta vida abundante que Ele tanto nos prometeu. Jesus, Ele é a porta, e a porta sempre é aberta para nós.